A Reforma Protestante proporcionou o livre exame das Escrituras. O que isso quer dizer? A Igreja Católica detinha o monopólio da Bíblia, pois só eles podiam interpretar o que a Bíblia dizia. Toda a regra de fé e prática era o Papa, era a própria Igreja quem podia ditar, falar, interpretar. E aquele que questionasse a autoridade do Papa era dito como herege e era também excomungado da Igreja Católica. Ou seja, não havia o livre pensamento, não podia se ter uma análise crítica do que os textos bíblicos diziam. E lembrando que a Bíblia não era disponível para todas as pessoas lerem. Ou se tivesse, ficava em oculto e escondido. Só que a Reforma Protestante proporcionou isso. Hoje temos várias versões de Bíblias com a linguagem mais tradicional, com a linguagem mais facilitada e outras também com a linguagem mais fiel ao texto. Se por um lado isso proporcionou um avanço na mentalidade dos fiéis, por um outro lado a Igreja Católica tem um certo tipo de razão. Quando se tem a pluralidade de pensamento, abre-se brecha para muitas heresias, que é o caso que a gente vê nos nossos dias, né, de muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. Até mesmo dentro da Igreja Católica a gente vê algumas heresias. Ou seja, a Reforma Protestante proporcionou esse livre pensamento, só que o que nós vemos hoje em dia é uma livre distorção das Escrituras. Muitos, infelizmente, usam a Bíblia para poder defender as suas ideias mesquinhas, egoístas. Usam a Bíblia do jeito que querem, sabe? Pegam textos fora de contexto para poder fazerem doutrinas, regras, como a gente vê em muitas igrejas neopentecostais. Pegam um texto, por exemplo, que se vestiram de pano de saco, aí confeccionam uma roupa de pano de saco para fazer campanha de 7 quintas-feiras no monte, fazendo disso uma regra. Como influenciadores gospels ou pastores, né, de mídia, midiáticos, pegam um exemplo pessoal e joga para a igreja fazer, para a igreja reproduzir como se fosse uma doutrina. Infelizmente, isso é um problema. Só que não devemos culpar a livre interpretação, pois o fato de a gente não poder questionar, isso torna um autoritarismo, uma ditadura. E até os próprios discípulos questionavam Jesus Cristo sobre as suas dúvidas. Até mesmo entre os apóstolos haviam essa diferença de pensamento. E não permitir a livre interpretação das Escrituras, entenda o que eu estou falando. A livre interpretação, aqui me refiro, é o poder ler o texto e ter várias concepções do que o próprio texto está falando. E não apenas defender uma ideia qualquer sobre o arianismo, por exemplo, o pelagianismo, que são totalmente heréticas e descontextualizadas. Analisarmos um texto e várias pessoas, quando lendo o mesmo texto, têm ideias diferentes. Só que, em um determinado ponto, devemos chegar a um consenso sobre o mesmo texto. E isso sim é salutar, é saudável. Só que, infelizmente, nós não vemos isso. Heresias e mais heresias em nome de Cristo. A gente vê que o evangelicalismo tem sido manchado por essas pragas. Que tenhamos em mente que a Bíblia deve ser lida com fé, mas também com entendimento. Devemos examinar as Escrituras de forma correta. Você pode fazer um curso de teologia para aprimorar o seu conhecimento. Ou o próprio Deus pode abrir a sua mentalidade e te dar esse dom. Amém? Mas não faça da sua própria experiência pessoal você querer distorcer um texto bíblico para poder adaptar para o irmão entender. Não. A verdade tem que ser dita, seja em qualquer contexto. Amém?